objetivos, em especial o fortalecimento da advocacia, porque com o fortalecimento da advocacia nós teremos também o fortalecimento da nossa instituição. O nome Movimento por uma Ordem Progressista é exatamente porque a gente acredita que é possível a transformação, é possível o crescimento, é possível uma construção sólida que permita que a advocacia se sinta orgulhosa de pertencer à OAB e que se sinta realmente representada, acolhida por essa instituição tão nobre, né, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. De forma mais prática com relação à proposta, vamos citar algumas propostas aqui para os advogados que estão acompanhando aqui a nossa programação. Que propostas você poderia destacar? Eu sei que todas são importantes, mas aquela que você colocaria ali nas prioridades. Sim, nós temos alguns eixos importantes que eu diria a você que seria o nosso carro-chefe, que nós pretendemos implantar já no início da gestão. Primeiro, eu quero fazer uma consideração em relação ao que seriam propostas. Na realidade, nós temos compromissos, não são meras propostas. A gente realmente se compromete a realizar tudo aquilo que nós vamos descrever na nossa Carta de Compromissos. Essa Carta de Compromissos, ela possui 21 eixos de atuação. Ela tem mais de 100 compromissos, inclusive, né, que diz respeito a coisas mais complexas e ações mais rápidas e efetivas. Mas dentro desse eixo, né, assim que nós entrarmos e iniciarmos a nossa gestão, a primeira delas diz respeito à redução da anuidade. Por quê? Porque a gente entende que a advocacia é uma profissão que, com o passar dos anos, ela vem realmente empobrecendo, passando por uma série de dificuldades. Não só porque nós temos bastantes cursos de direito que estão lançando profissionais no mercado, como também a pandemia ela realmente causou um caos, não só social, mas um caos em diversas profissões. A advocacia também foi atingida nesse sentido. Nós temos uma anuidade cara e nós temos serviços que podem ser prestados em demasia o suficiente para que a advocacia, ao cumprir com o pagamento da sua anuidade, sinta realmente que fez um investimento, né? Que ela não fez simplesmente uma despesa, mas sim um investimento. Pretendemos, então, reduzir em 20% a anuidade. Por quê? Porque nós temos o estudo, nós já conhecemos as contas. Hoje, com o trabalho e a atuação de Alex Gurgel, que é o atual tesoureiro e está na nossa chapa como conselheiro federal, foi possível ter caixa. Então, nós temos um superávit inédito na instituição. Então, é possível, sim, nós começarmos o ano vindouro com uma redução de 20%. Isso vai realmente ajudar e contribuir para que a advocacia mantenha-se em dia com a sua anuidade. Então, esse seria um dos nossos carros-chefes. Uma outra proposta ainda dentro dessa perspectiva de investimento e não de despesa, diz respeito à criação de um plano odontológico para a advocacia. Isso também é uma proposta factível, além de uma série de outras que são custeadas pela nossa anuidade, tá certo? Uma outra questão que a gente precisa aqui pontuar diz respeito à remuneração da advocacia. Hoje a gente enfrenta sérios problemas de violação à nossa própria remuneração, que é considerada uma verba de caráter alimentício. Desde o não respeito ao nosso piso salarial, desde o não respeito aos nossos honorários contratuais, que por vezes em sentenças judiciais eles são completamente afastados da sua prática. A aplicação dos honorários sucumbenciais, que é uma outra verba de caráter alimentar, e existe também uma parte da advocacia que fica desassistida ou pouco remunerada, que é a advocacia dativa, que é aquela advocacia dos necessitados, que são prestadas por nós advogados, que nesse ato nós exercemos uma função pública e precisamos de uma remuneração justa em todas as fases processuais. Então eu diria que esses problemas a gente precisa realmente de imediato dar conta deles, né? Trabalhá-los. Uma outra questão diz respeito a um curso prático da advocacia. Veja, a universidade ela forma o bacharel em Direito. Sim. Esse bacharel ele pode seguir diversos caminhos dentro da sua área de atuação, desde advogar a seguir por um concurso público. Então, o que nós pretendemos, enquanto instituição, é realmente provocar o desejo de que a advocacia ela seja, sim, uma primeira escolha. E não uma opção caso eu não passe no concurso. Então, para isso, a OAB precisa exercer o papel de formador
dessa advocacia. Ele precisa realmente oferecer para a advocacia vários cursos, laboratórios, oficinas que preparem o advogado para uma atividade que é também empreendedora. Então, eu preciso aprender sobre gestão de escritório, sobre marketing jurídico, sobre gestão financeira, sobre network, ou seja, criar uma rede de relacionamento. Até o básico mesmo, como atender um cliente, como participar de uma audiência, como participar de um júri. É importante que a OAB adote essa responsabilidade para si através da Escola Superior de Advocacia. Ora, a magistratura tem sua escola de formação, o Ministério Público também. A advocacia também precisa colocar isso em prática. E isso vai atender não só a advocacia iniciante, como também vai atender a advocacia que eu chamo de advocacia de retomada. É aquela pessoa que fez o curso de Direito, tem a sua carteirinha da ordem, mas por algum motivo se afastou da advocacia e pretende retomar. Ela precisa de atualizações diárias. Claro. Ora, do ano passado para cá, várias legislações mudaram. Nós dormíamos com uma norma, acordávamos com outra. É importante que a OAB se depare em relação a isso e promova essa atualização da advocacia de forma frequente. Por quê? Porque nós temos uma função pública. O papel da instituição é de exercer uma função pública e da advocacia mais ainda. Nós somos exatamente a linha que separa a pessoa comum do poder coercitivo do Estado. Então, é importante que a OAB ela coloque no mercado de trabalho os profissionais mais qualificados, porque a sociedade espera por isso. Uma outra proposta que nós temos também como carro-chefe diz respeito a combater as violações às prerrogativas. Eles dizem, mas o que são prerrogativas? Né? A gente fala tanto de prerrogativas da advocacia. Em todas as profissões nós temos prerrogativas. Seriam direitos, não são privilégios. É importante que se diga isso. É uma forma realmente de mostrar que a advocacia, assim como a magistratura e o Ministério Público, estão em pé de igualdade, não existe hierarquia entre eles e, portanto, dessa forma, a advocacia pode realmente exercer a defesa dos direitos da pessoa, né, dentro de uma sociedade. Então, como é que nós pretendemos combater? Falando brevemente, existem vários braços dentro dessa proposta, vários eixos que podem ser ampliados, mas é basicamente, primeiro, um diálogo institucional sólido, firme, diário e permanente. É importante isso. Uma das maiores funções da OAB é essa de conversa, de diálogo e de mediação. O segundo é sempre tomar medidas administrativas ou judiciais quando uma violação à prerrogativa ela for desrespeitada e o caminho do diálogo não deu certo. E o terceiro, criar um aplicativo onde o advogado e a advogada ela possa qualificar o atendimento que ela recebeu naquela instituição. Isso é importante, porque quando a gente expõe a chaga, quando a gente expõe o problema, eu vou falar com o meu viés da enfermagem, quando a gente descobre qual o problema que nós precisamos tratar, expomos a chaga e a ferida, a gente consegue saber qual o tratamento dar a ela. Então é importante que a gente realmente trabalhe sobre isso. Seriam mais ou menos os eixos iniciais. Inclusive, candidata, a primeira coisa que foi falada, eu acho que é um grande apelo da categoria, que é a redução da anuidade. Ontem a atual gestão veio aqui, um dos candidatos, o Aldo Medeiros, o doutor Aldo, veio e falou sobre a própria OAB já ter tentado nesse ano essa redução e o Conselho Federal devolveu com a negativa. Como tentar isso de outra forma, de modo que teria essa assertividade nesse pedido? Anthony, esse ano é um ano eleitoral. A questão do regimento de proibir a redução da anuidade esse ano é por conta disso, para que não se utilize essa pauta como um discurso eleitoreiro. Tá certo? Então não existe essa proibição. Existiu para esse ano em razão desse fato, que é um ano de eleição. Mas a partir do próximo ano é possível sim redução da anuidade. Qual é o critério que o Conselho Federal exige? É que a instituição local ela tenha condições de se manter com seus próprios recursos. Então, nós já estamos mostrando, através do superávit que nós temos de caixa, que é possível, sim, implantar a redução. É possível, já temos o cálculo, é possível chegar a 20% de desconto. Então, nada disso é fictício. Então, ele não conseguiu esse ano, porque o que é vetado é que no ano de eleição não se utilize isso como um discurso, uma falácia, apenas para angariar votos de quem está na gestão. Doutora Elisângela, a Caixa de Assistência aos Advogados é um instrumento, como o nome já diz, de assistência, né, aos advogados. Como é que você pretende fortalecer a Caixa, estruturar? Qual o pensamento para a Caixa de Assistência para o próximo ano e seguintes? Pronto. A Caixa de Assistência é
extremamente necessária. O trabalho que ela realiza junto com a instituição, ele realmente traz uma assistência social à advocacia. Entre os eixos também, como nós temos 21 eixos, um deles seria o trabalho e a atuação da Caixa de Assistência. Primeiro, nós precisamos levar efetivamente o serviço da Caixa de Assistência para todas as macro-regiões do nosso estado. Então, não adianta eu ter aqui no litoral uma Caixa de Assistência fortalecida, mas lá no Alto Oeste eu realmente não alcançar. A advocacia precisar recorrer a Natal para poder ter esse tipo de serviço. Então, o primeiro passo é esse. Nós precisamos ampliar o serviço através de parcerias, de convênios, de contratos com laboratórios, com clínicas, com profissionais de saúde como um todo, já que um dos braços nossos é a assistência à saúde, né? Isso tem sido, não é uma regra, existem caixas de assistência em outros estados que não promovem esse tipo de serviço, mas aqui no Rio Grande do Norte tem sido uma prática. A outra coisa, o plano odontológico, ele é através da Caixa de Assistência. Sim. Uma outra sugestão que nós temos enquanto compromisso é de ampliar aqueles programas sociais que dizem respeito à isenção da anuidade. Existem alguns, eles são burocratizados muitas vezes, então são pouco publicizados. Então é como se nós temos o trabalho, mas a gente não publica para que não seja solicitado, né, pelo advogado e pelo advogado. O que é que a gente pretende? Ampliar essas possibilidades ou esses programas que resultem na isenção de anuidade, desburocratizar, porque é importante que a gente entenda que quando você busca uma assistência como essa, você tem que comprovar que dispõe de recursos mínimos para isso, já é uma burocratização desnecessária. Ninguém busca um recurso, por exemplo, agora na pandemia, de R$300, que era o recurso do Covid, sem estar necessitado, né? Eu acho que para advogado e para o advogado já é trabalhoso, inclusive isso, você ter que enfrentar essa questão de se dispor, eu tenho necessidade dessa ajuda, e a OAB burocratizar isso não seria o caminho. Então seria mais ou menos esses eixos que a Caixa de Assistência pretende ampliar, né? O número de serviços e também levar através de parcerias e convênios para todas as macro-regiões do estado. Porque a advocacia lá de Mossoró é a mesma advocacia de Natal. A gente precisa compreender isso, porque não pode existir distinção. A advocacia iniciante, aquele que tem a numeração, a última, a mais recente, tem a mesma importância, o mesmo valor daquele mais antigo. A advocacia de quem atua no seu próprio escritório, ou nem escritório tem a mesma importância da advocacia de quem trabalha num escritório grande e de renome. Isso é importante que a gente realmente enfatize. Candidata, e a ideia de proporcionar uma chapa inteiramente formada por mulheres, né, principalmente, mulheres capacitadas que vêm em busca do mesmo lugar que outros homens já tiveram nesse momento. Essa ideia surgiu exatamente quando? E queria que você falasse um pouco sobre essas mulheres que compõem essa chapa. Ai, ótimo, adoro esse assunto. Chegamos na pauta feminina. Então, primeiro eu tenho que dizer que existe uma conquista recente dentro da instituição que espero que sirva de modelo para todas as instituições do setor jurídico e outras mais da sociedade, que é o projeto Paridade. Esse projeto Paridade, ele prevê que toda chapa tenha 50% de mulher e 50% de homem. Esse projeto pensou no seguinte: poxa, nós temos poucas mulheres dentro da estrutura da OAB, porque ela estruturalmente é machista mesmo, né? Ela já aceitava e já aplicava uma cota de 30%. O que foi que mudou? Agora nós temos paridade. Qual é o problema? No caso da nossa chapa, a chapa 80 por uma ordem progressista, é que isso estabeleceu um teto. Ao mesmo tempo que eu tinha que respeitar a quantidade de homens, eu tinha de mulheres, 50% eu tinha que respeitar de homens. E nós tivemos dificuldade de arranjar homens para compor a nossa chapa. Então a gente demorou a inscrição da nossa chapa porque nós fomos bloqueadas por um teto. Eu passei a vida toda escutando um discurso institucional de que a mulher não queria estar nesse lugar de poder, o que é uma falácia. Porque nós provamos que é possível sim. E a nossa construção, ela deu o protagonismo feminino, não é só o preenchimento de cota. Nós temos mulheres dentro da diretoria, de 5 espaços nós temos 3 mulheres e 2 homens. Dentro da carne, de 5 espaços nós temos também 3 mulheres e 2 homens. Nós temos eu como presidente, Marilda Almeida, uma mulher negra,
muito atuante na advocacia criminal como vice-presidente. Nós temos Cristina Daltro, que está aqui conosco, presidente da CAARNE, Liana Carlan como vice-presidente da CAARNE, além da outra colega que ocupa a secretaria adjunta, Giovana, no caso, lá na CAARNE, e aqui Larissa Fagundes, dentro da diretoria. Nós temos 2 mulheres, o cargo do Conselho Federal são 6, 3 titulares, 3 suplentes. Nós temos 2 mulheres na titularidade. Então, assim, nós buscamos colocar as mulheres sempre em espaços de poder. E nós temos uma mulher na suplência, porque a paridade tem que ser respeitada, né? Na titularidade do Conselho Estadual, da mesma forma, nós temos das mulheres em paridade com os homens e na suplência também. Antigamente, como é que se preenchia uma chapa dessa? A mulher geralmente ocupava os espaços de suplência. Então, nós temos, além da vagas cota... remanescentes para poder viabilizar dentro da antiga legalidade dos 30%, né? Mas esse desejo surgiu a partir de qual momento, candidata? Qual momento teve esse estalo por parte de você, da senhora e de seus colegas? De sermos protagonistas? Sim. Ah, tá. Entendi sua pergunta agora. Por que eu estou presidente, Marilda Almeida vice? Seria mais ou menos isso. Sim. Por que não homens nesses espaços? Não é isso? A OAB nunca teve uma mulher na presidência. Nunca. Né? A mulher nunca teve uma mulher presidente. Temporariamente, Maria Lúcia Gomes, ela foi presidente por um curto período de tempo, porque houve ausência da presidência e da vice-presidência na OAB, mas efetivamente eleita nunca tivemos. Então, passou do tempo. Nós temos quase 90 anos de história com uma instituição estruturalmente machista. A gente precisa transformar isso. E por que eu e Marilda? Porque dentro do nosso movimento, que começou pensando numa carta programática em base principiológica de nossas ações, e dentro desse processo institucional que eu atuo desde 2010, eu fui identificada como uma liderança, como uma voz que poderia, sim, dar força ao nosso movimento. Por isso eu estou aqui. E ninguém melhor do que Marilda Almeida para estar junto comigo nessa caminhada, porque ela representa lutas que eu não conheço. Eu conheço a história de uma mulher branca, cis, que atua numa espécie, num tipo de advocacia. Marilda Almeida conhece a vivência de uma mulher negra, cis também, mas que atua num outro perfil da advocacia. Então, realmente, é unir o útil ao agradável. É identificar nessas mulheres um espaço de protagonismo extremamente relevante. Doutora Elisângela, a gente tem 3 minutos, mas a gente pode falar, já começamos a falar sobre esse papel político da ordem, porque isso também é o papel político da ordem, mas eu queria que você destacasse um pouco, né, esse papel da OAB no nosso país. A OAB, veja só, a OAB, diferente de outros conselhos de classe, ela tem uma previsão constitucional, porque o papel da OAB é um papel de mediação mesmo, de diálogo entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. A OAB precisa estar presente, inclusive, para ajudar e provocar a criação de políticas públicas para que possa, ao mesmo tempo, resolver problemas que se agravam há muito tempo na sociedade, como questões de segurança, educação e saúde, como também fortalecer aquelas políticas públicas que são efetivas e que funcionam. Então, a nossa atividade, além de garantir o direito, além de garantir que a pessoa comum ela possa realmente ter a sua defesa social, a sociedade possa evoluir enquanto construção, a OAB precisa também estar presente no dia a dia. Quando ela fortalece a sociedade, naturalmente ela fortalece a advocacia, porque ela se torna respeitada. E isso, com certeza, torna também o advogado respeitado. Quanto mais respeitada a advocacia, menos violações às prerrogativas nós temos, porque ele torna-se um referencial dentro desse modelo que nós temos de democracia. Então, assim, esse trabalho da OAB junto com a advocacia na sociedade é o que mantém a nossa democracia viva, trocando em miúdos, ou seja, trazendo em outras palavras. Doutora Elisângela, suas considerações finais, nós ainda temos 2 minutos, pouco mais de 1 minuto, para que a senhora possa fazer suas considerações finais e dizer por que os advogados devem escolher a senhora. Então, vamos lá, deve escolher o nosso projeto. Primeiro, eu gostaria que as pessoas nos seguissem nas redes sociais, acompanhassem o nosso projeto. É um projeto encantador, bonito, factível,
construído por pessoas que têm um trabalho institucional realizado, ou seja, que sabem como fazer. Não são pessoas que lá estiveram e não fizeram, muito menos pessoas que dizem que farão e nunca fizeram. Nós somos realmente um reflexo daquilo que é possível. E essa é a nossa construção, é a base de tudo. Então, nós temos um Instagram e redes sociais, Twitter, Facebook, por uma ordem progressista. É importante que as pessoas conheçam a nossa carta programática, porque nós começamos por ela antes de pensar nas candidaturas possíveis. Ou seja, não existem projetos pessoais de vaidade. Eu não pretendo utilizar aqui a OAB como um cartão de visitas, muito pelo contrário. Eu sei que esse trabalho é um trabalho passageiro que durará 3 anos e a gente pretende realmente transformar o rumo dessa história. Então, siga-nos nas redes sociais. No dia 19 de novembro, vote 80, chapa por uma ordem progressista. Doutora Elisângela Fernandes, conselheira da OAB, advogada e candidata à presidência da Ordem dos Advogados, muito obrigada pela gentileza de vir aqui conversar conosco, falar sobre as suas propostas. A gente deseja um ótimo caminho até o dia da votação e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada pelo espaço. Foi um prazer conhecê-los. Agora são 10h27. Repita. 10h27.